Você já se perguntou se você realmente quer casar? Se você realmente quer ter filhos? Você tem essa resposta? Se você tem, você consegue me responder quais são as suas motivações pra isso? Sem nenhum julgamento, é realmente uma curiosidade mesmo, é uma enquete. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre não querer ser mãe. Isso é uma coisa decidida já na minha vida, tá? E eu tenho sempre muita curiosidade sobre as motivações das pessoas em ter filhos e as motivações em não ter filhos. Eu acho que são decisões muito importantes. O que eu posso te garantir de antemão, e se eu te deixei curioso e você não viu meu vídeo sobre a não maternidade, se quiser pode ir lá olhar, é que decidir não ser mãe é uma coisa muito, muito, muito pensada. Muito pensada. Assim como eu acredito que a adoção seja uma coisa muito pensada. Que eu não tô dizendo que não são coisas passíveis de ter arrependimento. Nossa, foi difícil falar essa frase. Eu não posso te garantir que eu vou ficar velha e não vou me arrepender de não ter filho. Eu não posso te garantir, amor. Mas o que eu posso te garantir é que tá muito amadurecido isso. E aos 40 eu acho que eu, já tô bem grandinha pra saber decidir as coisas. E adoção, por exemplo, que é uma coisa que eu falei, é só porque eu acho que assim, pra alguém adotar uma criança, pensou muito, esperou muito, teve que entrar em fila, não, conversou com o parceiro e tal. Então eu acho que são coisas muito concretas pra serem decididas. Mas eu tenho um pouco de dúvida sobre a maternidade, sabe? É porque as pessoas tratam a maternidade como uma coisa muito natural e de fato é. Mas hoje em dia já não é, A gente vai aprendendo métodos contraceptivos, a gente vai aprendendo sobre, planejamento familiar mais cedo, não? Não sei, eu sei que eu tô falando de uma bolha. A gente vive um Brasil muito plural, E eu sei que pra muita gente educação sexual ainda é discutido nas escolas, Mas eu acho que assim, pensando em tudo que a internet alcança, em tudo que a televisão alcança, a gente discute muito mais esses assuntos hoje em dia do que já foi discutido na história. Então, nós aqui, minimamente instruídos, minimamente questionadores, deveríamos estar pensando sobre isso, certo? Eu quero entrar aqui no pensamento de o que nos faz decidir casamento, filhos e essa estrutura social que a gente performa. E que eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, do quanto a gente tá vivendo autenticamente, do quanto a gente faz as coisas pra cumprir um protocolo, pra atingir uma expectativa, ou talvez por uma falta de autoconhecimento mesmo. Porque acho que quando a gente não se conhece, a gente não sabe muito pra onde a gente vai. Eu tô falando isso do meu lugar de também não sei se tô fazendo as coisas certas, não. Eu tenho poucas certezas na minha vida. Poucas certezas. E uma das certezas que eu tenho eu mereço ser feliz. Eu realmente não quero ser mãe. Pra mim, a maternidade é uma coisa que não faz sentido. Não faz sentido pra mim. Aqui, com todo respeito, por favor, se você tem filhos, se você não tem filhos, são as minhas motivações. Eu, de maneira nenhuma, quero desrespeitar ninguém. Então, eu desejo não ser desrespeitada. Mas eu realmente acho que não faz sentido ter filhos no momento em que a gente vive hoje, assim. Eu não tenho uma vida estável. Eu não tenho uma situação financeira estável. Eu amo fazer as coisas que eu faço. Então, eu não vou abrir mão de fazer as minhas coisas pra ter alguma segurança financeira pra daí ter um filho, porque eu acho que as coisas que eu faço são as coisas que me fazem feliz e que já não me dão uma estabilidade financeira, que é uma gangorra emocional pra mim, mas que embora eu tenha que viver uma gangorra emocional, eu prefiro viver de uma certa forma essa gangorra com autonomia pra fazer as minhas coisas enquanto eu ainda posso fazer, do que me sujeitar a fazer qualquer trabalho que eu não seja minimamente feliz e que eu não possa fazer as coisas que eu gosto. Enfim, isso é como eu funciono, tá? Eu também tenho amigos que fazem o que gostam e ganham muito dinheiro e estão muito bem, obrigado. Eu também tenho pessoas ao meu entorno que odeiam o que fazem, então ótimo financeiramente, e pra eles é um preço que se paga. Tá chateado com o trabalho, tá infeliz no trabalho, mas poder pagar a viagem, poder comer tudo do bom e do melhor, e tá tudo certo. Mas é o que funciona pra mim, assim. Então eu procuro viver de acordo com a minha verdade. E aí eu fiquei mergulhando nessas coisas, assim, de o que me trouxe pra tomar essa decisão. Se você me perguntasse, criança, início da adolescência ali, 12 anos, se eu queria ser mãe, talvez eu te falasse que sim. Porque eu brincava de boneca, brincava muito de boneca, brincava muito de barra, brincava muito de casinha. Quando eu comecei a namorar, naturalmente você começa a ter uma vida sexual ativa, E a minha mãe foi muito preocupada com essas coisas comigo e conversou muito comigo sobre sexualidade, sobre sexo.
em geral. Eu tive uma pessoa muito próxima, que foi mãe muito jovem, e isso pesou muito na minha preocupação da maternidade cedo. Essa pessoa próxima foi mãe aos 15 e eu tinha 13. Então foi assustador ver uma pessoa tão jovem ser mãe. Isso me ligou um alerta. Bom, aí logo, anos depois, eu comecei a minha vida sexual. Minha mãe me alertou sobre preservativo, sobre métodos contraceptivos. Eu, inclusive, comecei a tomar anticoncepcional muito jovem por conta disso. E fui ficando adulta, né, me relacionando e tudo mais. E aí, quando eu tinha uns 23, eu acho que a minha primeira amiga ficou grávida. Porque ela queria ser mãe cedo, tá? Isso era um plano dela. E enfim, foram tendo mães ao meu entorno e tudo mais. E aí, eu fui vendo a maternidade de perto. E pensando assim, eu não quero fazer isso cedo. Entendi a demanda que era uma maternidade, principalmente pra mãe. Nessa fase da vida, as minhas experiências com as mães ao meu entorno foram sempre experiências muito tensas, assim, de mães muito jovens, mães solos, ou os caras que eram participativos eram só pais, eles não eram parceiros, eles não eram paizões, enfim. E isso me fez pensar muito que se um dia eu fosse mãe, eu queria saber escolher muito bem um pai. Meu primeiro relacionamento sério, assim, foi aos 21 anos. Eu fiquei dos 21 aos 28 com essa pessoa. E foi um relacionamento muito complicado. Ele era 5 anos e meio, 6 anos mais velho do que eu. E na época não parecia muito, mas hoje eu acho que era. Eu tinha 21 anos e ele tinha 26 pra 27. Eu queria muito um namorado. Todas as minhas amigas namoravam desde muito novas. Todo mundo tava namorando ali desde os 13, 14, 15. E eu, aos 21, tava no meu primeiro namoro sério, assim. Eu tinha tido namoradinhos, mas eram namoros curtinhos, assim, sabe? Tipo, ficadas mais longas, assim. Esse foi o primeiro namoro. Quando a gente tinha, sei lá, uns 2 anos de namoro, 3, por aí, a gente foi morar junto. Eu fui morar junto por alguns motivos. Sim, queria casar, sim, queria construir minha vida. Sim, ele me prometeu tudo que eu queria fazer, que a gente ia juntar dinheiro, que a gente ia viajar, que a gente ia ter a nossa casa, que a gente ia construir as nossas coisas. E enfim, tudo aquilo me parecia tão certo. Eu fui morar com ele com 24 anos. 24 anos, sendo que era meu primeiro relacionamento de namoro. Mas eu fui porque eu queria sair da cidade onde eu morava, eu queria sair de casa. Não ia dar pra morar sozinha, não tinha nenhum amigo pra dividir. Tô começando a minha carreira, eu não sou uma pessoa de uma família bem abastada. Então, assim, me juntar a alguém era uma maneira de conquistar as minhas coisas, assim, de poder ter minha casa. Me pareceu que fazia sentido naquele momento, fomos morar juntos. Num dado momento em que eu fui morar com essa pessoa, eu percebi que eu tinha feito uma grande besteira da minha vida. Eu lembro de ligar pra minha mãe e chorar horrores no telefone, que eu tinha entendido que eu tinha me precipitado pra aquilo. A gente morou junto durante 4 anos e eu passei 4 anos tentando me adequar àquele relacionamento. Hoje eu entendo perfeitamente esse relacionamento e eu consigo ver claramente o porquê de eu ter entrado nessa relação, o que eu queria dessa relação, o que ele queria dessa relação. Só que é isso, inexperiente não era claro, né? Então, assim, eu vou até levantar uma questão aqui impopular. Eu acho que ninguém deveria casar antes dos 30 anos. Ninguém. A gente não sabe quem a gente é até os 30 anos. Se você não procura saber, talvez você nunca saiba. Mas se você tá ali no seu processo natural de amadurecimento e tudo mais, 30 anos eu acho que é uma boa idade. Você já virou um adulto, você já tem uma profissão, você já tá conquistando algumas coisas. Aí eu acho que talvez seja o momento de você pensar em casar. Eu vou tentar esmiuçar um pouco mais do que eu quero dizer com isso. E de por que eu acho que 30 anos é muito cedo. Que 30 anos é o mínimo, né? Seria o ideal. Nesse relacionamento, eu queria... Do que eu queria nesse relacionamento? Eu realmente queria... Eu queria casar. Eu queria um parceiro... Mas eu queria casar porque eu queria um parceiro, sabe? Eu queria construir as coisas. Eu queria alguém pra dividir. Alguém pra eu cuidar e pra ser cuidada. Eu vivi numa casa em que eu era a filha mais velha, que o pai separou, que a mãe saiu pra trabalhar, que eu olhava o irmão, enfim. Eu realmente fui uma criança que, enfim, queria ser cuidada. E aí, o relacionamento me pareceu o cenário perfeito. E eu falo isso hoje, com 40 anos, vendo com clareza esse relacionamento. Então, me pareceu que fazia sentido. Hoje eu vejo que eu era uma presa fácil pra ele. Porque eu era mais nova, menos experiente
E eu vinha de uma cidade que é do Rio, assim, que é perto do Rio, que é Nova Iguaçu. E eu parecia a menina pobrinha que ele ia adestrar, sabe? Foi isso que virou a relação, assim. Eu não vou aqui cuspir no prato que eu comi, porque é isso, assim, eu consigo reconhecer o porquê eu entrei nessa relação. Mas eu também consigo entender o porquê que ele também tava nessa relação, né? Então ele virou o combo perfeito. A menina que tava desesperada por afeto, doida pra arrumar um relacionamento e querendo sair de casa e ter a própria vida. E um cara que viu uma menina mais nova, um pouco menos instruída do que ele poderia moldar pra ser a mulherzinha que ele queria que fosse. Ele não era, gente, o machistão que, não me deixava sair, não me deixava ter amigos, não era isso. Mas ele conseguia minar todos os meus projetos. Ele me desencorajava das coisas, ele me fazia me sentir completamente incapaz, completamente burra. E o grande plot twist dessa história é: eu, mais nova, a gente se conheceu na faculdade, tá? Me formei, entrei no mercado e ele ficou pra trás, não conseguiu se formar. Virou nitidamente uma disputa o relacionamento. A minha sorte é que eu saí desse relacionamento a tempo de reerguer minha vida, mas eu pude ter passado anos nesse relacionamento numa pessoa que me desencorajava a ser quem eu era. Bom, o importante é que eu entrei nessa história, mas por mais que eu fosse matura, eu consegui amadurecer ao longo desse relacionamento a duras penas. Não foi fácil, tá? E eu não vou romantizar esse relacionamento, porque eu cresci muito, eu aprendi muito, mas foi muito difícil tudo que eu passei com essa pessoa. Eu saí desse relacionamento com uma dívida enorme que ele fez no meu nome. Eu tive que me reerguer, recomeçar, ir pra casa da minha mãe, recalcular todas as minhas dívidas, mas graças a Deus eu saí dessa relação aos 28 anos. Porque eu poderia ter me mantido com esse cara pro resto da vida. Eu poderia, inclusive, ter tido filhos desse cara e ter ficado presa nessa relação ou a ele de alguma maneira. E aí, dado importante nessa história, eu, espertamente, me liguei que se eu tivesse um filho desse cara, eu ia entrar numa grande furada. Ele começou, no início do relacionamento, a falar muito que ele queria ser pai. Muito. E eu, por ter visto todas as minhas amigas mães jovens e tudo que elas tinham passado, falei, eu não vou ser mãe jovem. Sabendo que ele era um cara que não ia ter os mesmos cuidados que eu queria ter, que eu esperava que ele tivesse, porque, né, o machismo estrutural tá aí, e a relação funcionava muito do jeito que ele queria, se é que vocês estão me entendendo, eu falei, bom, eu vou botar um DIU. E eu botei um DIU. E foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida, tá? E graças a Deus, aos 28 anos eu consegui sair fora e recomeçar a minha vida. E aí aconteceu uma coisa muito importante comigo. Muito. Eu me reencontrei comigo. Essa relação foi muito baseada no que ele queria fazer, assim. A gente foi morar onde ele queria morar. Eu fui trabalhar com o que ele queria que eu trabalhasse. Eu acabei indo pro mercado de noivas de casamento, porque ele era o que ele trabalhava. E foi ótimo. Esse mercado foi muito importante pra mim. Me deu muitas coisas. Mas eu queria trabalhar com cinema. Eu era atriz. Ele me desencorajava do meu trabalho de atriz. Ele descredibilizava todas as coisas que eu fazia. E eu não deixei exatamente de fazer as coisas porque eu não me permitia me submeter a ele. Mas só de ter uma pessoa que não te incentiva do seu lado, isso já é um super atraso de vida. Então, que bom que eu consegui sair aos 28 anos dessa história e recomeçar a minha vida. Porque eu vejo muitas mulheres perdendo 20 e 30 anos da própria vida. Eu, pelo menos, perdi ali uns 6, 7. Mas esse relacionamento me amadureceu muito. E eu saí desse relacionamento querendo fazer tudo o que ele me dizia que eu não era capaz de fazer. E aí eram coisas simples, do tipo, declarar imposto de renda, negociar trabalho, negociar o aluguel de uma casa. A primeira coisa que eu fiz foi alugar uma casa. E pra mim foi assim muito simbólico, assinar um contrato, fazer um seguro fiança no meu nome. Terminar essa relação, eu lembro do exato instante em que eu me livrei da história. Foi um fim muito difícil, assim, qualquer hora eu conto um pouco mais sobre essa relação. Mas quando eu falei, acabou. Agora meu compromisso é comigo. Eu não devo mais nada a ninguém. E aí eu comecei um processo muito bonito de autoconhecimento. Eu fui fazer meditação, eu virei vegetariana, fui vegetariana pelos 7 anos seguintes. Eu fui pro budismo, enfim, eu fiz tudo que eu podia pra me conhecer. Retomei o teatro.
Comecei a fazer uma ação muito forte, assim, porque eu sou maquiadora também. E eu trabalhava muito mais com noivas me relacionando com ele do que com cinema. Enfim, porque ele era uma pessoa que, enfim, né, não me ajudava muito nesse sentido. Me ajudava era ótimo, né, não me atrapalhava mesmo nesse sentido. E aí eu consegui entrar no mercado do audiovisual. Inclusive foi uma série que foi uma virada de chave pra eu recomeçar a minha vida, assim. Terminei essa relação, entrei no mercado audiovisual, que era o que eu mais queria. Na verdade me fortaleci, porque eu já trabalhava, mas fui me fortalecendo no audiovisual. Retomei um projeto de teatro com os meus amigos, um canal que a gente tem aqui no YouTube, o Amigos da Luz. E a gente, enfim, me joguei de verdade no Amigos da Luz. E fui retomando minha vida. Depois de 1 ano e meio solteira, eu falei, bom, acho que tá na hora de namorar. Já posso me abrir pra namorar de novo. Tive meus rolinhos, tive meus casinhos e tudo mais. Dei minha fervida, entrei no Tinder, porque eu tinha saído de uma historinha de um rolinho com um cara. E eu queria desfocar dele, falei, cara, preciso abrir o leque, eu não tô conseguindo sair dessa história. Baixei o Tinder e entrei no Tinder. E aí na minha primeira conversa no Tinder, uma das minhas primeiras conversas no Tinder, eu arrumei o meu ex-namorado. Começamos a namorar, sei lá, com 1 mês. E ele era um cara com muito problema pra se envolver. Mas, ele deixou muito claro no início que ele não ia muito a fundo com essa relação. E eu também ainda criei umas expectativas. Mas foi importante essa relação porque pelo menos foi um namoro em que a gente estava um pouco mais às claras. O grande BO foi traição. E o convívio com ele era ótimo, assim, a gente no dia a dia super funcionava. A gente era um casal que dividia as tarefas, que, enfim, dividia as contas. A rotina era de boas, assim, até entender que a gente já não era mais um casal. Se o anterior me fez entender tudo que eu não queria num relacionamento, e aí por isso eu entrei nesse segundo relacionamento, porque ele não tinha nada de parecido com o cara anterior, porém ele tinha outros BOs. Nesse relacionamento eu comecei a entender o que eu queria de um relacionamento, porque esse relacionamento ele era tão esquisito e tão frio, o relacionamento em si, que era uma pessoa que a gente não fazia planos, era uma pessoa que a gente não andava de mãos dadas, era uma pessoa que a gente talvez fosse mais companhia um do outro do que companheiro. E não porque eu quisesse, mas porque era o jeito que ele tinha estabelecido a relação. E pra mim tava confortável, porque pelo menos ele não era tóxico como o anterior. E aí eu me contentei. Porque é importante a gente reconhecer também os nossos monstrinhos e o que nos deixa permanecer em determinadas histórias. Esse relacionamento terminou. A gente acabou. Mas a gente ficou ali um tempo, sabe? Enfim, até que eu chego no meu relacionamento atual. E no meu relacionamento atual, eu chego muito mais consciente de quem eu sou. Eu chego no relacionamento atual com 35 anos. Ou seja, eu entrei no meu primeiro relacionamento com 21 anos. Eu entro nesse atual relacionamento com 35. Ou seja, 14 anos depois. Eu acho que uma outra Loeli surgiu depois disso. E com 35 anos, eu já sabia o que eu queria de um relacionamento e o que eu não queria, bem claramente. Eu já tinha mergulhado muito em mim pra me conhecer um pouco melhor. Por exemplo, eu entrei nesse relacionamento muito segura de que eu não queria ser mãe. Uma das coisas que eu e meu namorado alinhamos logo no início do relacionamento foi: bom, eu não quero ser mãe, você quer ser pai? Porque se você quiser ser pai, é melhor a gente nem se estender nessa relação. Então, estamos acordados que não seremos pais. Que se a gente algum dia tiver desejo, a gente vai conversar sobre adoção, porque eu não quero gestar. E aí que a gente namorou os últimos 5 anos à distância. Porque eu era do Rio, ele de São Paulo, vim morar aqui agora. E a gente decidiu que a gente não queria morar juntos imediatamente. A gente decidiu que a gente precisava ficar mais próximo, né? E casar era uma coisa que assustava a gente por conta das nossas histórias. E porque com 40 anos, né, ele um pouco menos, a gente já sabe as coisas que podem ou não dar errado. E a gente decidiu que a gente queria ficar mais perto primeiro, antes da gente já botar os 4 pezinhos, as 2 escovas, tudo ao mesmo tempo. E chegamos nessa configuração que a gente tá hoje. A gente divide um apartamento e ele se divide entre aqui e a casa da avó. O escritório dele é lá, ele trabalha de lá e a gente fica junto aqui. E tem sido ótimo.
E aí, eu tenho me perguntado muito sobre isso, assim, porque essa configuração ficou tão boa que eu não sei se casar é uma coisa que eu realmente gostaria de fazer agora, sabe? E eu também não tô dizendo que, assim, nunca vou casar ou que um dia eu vou casar. Mas é uma configuração ótima, porque a gente tá perto, a gente divide as contas, a gente divide um pouco a rotina, mas ao mesmo tempo a gente tem uma individualidade que é inegociável. Eu, por exemplo, tô aqui gravando esse vídeo. Se ele estivesse aqui, talvez ele estivesse vendo uma televisão, talvez ele estivesse jogando um videogame, e talvez a gente tivesse que estar, sei lá, negociando quem é que vai abrir mão do que vai fazer pro outro poder fazer o que quer fazer, sabe? Porque muita gente acha que o fato de eu ter vindo pra São Paulo era pra casar. E, gente, lógico que era pra estar mais perto dele. Mas lógico que também é pra poder viver a minha vida e ter a minha individualidade, era pra poder conquistar outras coisas. E pra estar mais perto dele só valeria se fosse debaixo do mesmo teto todos os dias, dormindo na mesma cama, dividindo as escovas? O que faz as pessoas casarem? Eu não tenho problema com casamento, tá? Eu acho casamento ótimo. Eu tenho problema com esse protocolo de que pra funcionar uma família é isso, assim, é marido, esposa, 2 filhinhos, o cachorro, um apartamento com varanda, um carro na garagem. Pronto. Aí você zerou na vida. É isso que você tinha pra fazer. Não sei se é isso. Isso faz a gente menos casal? Porque a gente não tá na mesma casa? A gente deveria estar na mesma casa? Por quê? Você tá bom pra gente assim. E quando o problema de muitos casais é a rotina, né? Enfim, é todo esse vídeo pra te fazer pensar. Se conhece primeiro, sabe? Assim, se conhece primeiro. Sabe o que você quer. Pensa o que você quer. Tá feliz com a sua profissão? Tá feliz com o que você faz? Essa pessoa, ela te leva pra cima? Ela soma? Ela te faz crescer? Ela te faz se sentir amada? Ela te faz se sentir importante? Você tem tesão nessa pessoa? Essa pessoa te faz gozar? Você tem vontade de estar junto? Você gosta do cheiro dessa pessoa? Você se vê daqui a muitos anos com essa pessoa? E se você terminar com essa pessoa, você acha que essa pessoa vai ser sua amiga? Essa pessoa te respeita? Você se sente completamente à vontade pra ser quem você é na frente dessa pessoa? Quando você decide fazer alguma coisa pra agradar essa pessoa, você faz porque você tá a fim de agradar essa pessoa, ou você faz pra não decepcionar essa pessoa e pra que isso não seja um problema pra vocês discutirem depois? Porque assim, claro que relacionamento é concessões, mas eu quero poder acompanhar meu namorado no basquete e dizer pra ele, cara, tô a fim de ir embora. E ele fala, tudo bem, vai lá. Ou ele tá me acompanhando numa peça de teatro e fala, cara, não tô gostando dessa peça, posso ir embora? Claro, pode ir embora. Ou melhor, ficar à vontade pra dizer pro outro assim, eu não vou te acompanhar nessa programação porque eu não gosto disso. Então eu quero ter a liberdade de sair com os meus amigos pra curtir o show que eu gosto, pra ele sair com os amigos dele pra curtir o que ele gosta e a gente ter a nossa programação. Isso é super saudável. Então assim, eu vejo muitas pessoas colocando a sua felicidade na mão do outro. E amor, a sua felicidade só tá na sua mão. É lógico que a gente pode se cuidar, a gente pode levantar a moral do outro numa tristeza, num momento de dificuldade, a gente pode estar junto. Mas assim, a minha felicidade é minha, sabe? A minha felicidade é minha. E se ele é parte dessa felicidade, se ele é uma das coisas da minha vida, que bom, que bom. Mas a outra pessoa não pode ser o centro da sua vida. Amor, resolve teus BO na terapia. Entendeu? Porque relacionamento não é pra preencher buraco. Eu acho que, principalmente nós mulheres, que fomos muito condicionadas a encontrar nossa felicidade no relacionamento, deixa eu te contar aqui, como uma mulher de 40 anos, a vida é muito mais do que o relacionamento amoroso. Eu amo meu trabalho, eu amo os meus amigos, eu amo a minha vida, eu amo a minha individualidade e eu adoro romantizar as coisas que eu faço, porque eu faço as coisas que eu gosto. E assim, fazendo tudo que eu gosto, uma pessoa só pode estar na minha vida se for pra somar e pra ser ainda mais legal. Porque se for pra eu ter que abrir mão de qualquer coisa da minha vida, sinceramente, eu não sei se cabe. Eu desejo de verdade que você se conheça e que, se for pra se relacionar, seja com uma pessoa muito da hora. Que seja uma pessoa que some na sua vida, que te levante a moral, que te ponha pra cima. Porque se for um relacionamento pra ser caótico, pra ficar tendo DR,
pra, sei lá. Pensa nisso. Pensa no que te motiva a se relacionar. Pensa se faz sentido pra você. Ou se só porque você olha em volta tá todo mundo fazendo isso. Olha em volta e vê se esses relacionamentos são realmente legais e saudáveis. Olha em volta e vê quais desses relacionamentos você realmente gostaria de ter. Aí você pode dizer assim, nossa, mas você não amadureceu com esses relacionamentos? Amadureci, indiscutivelmente. Eles me transformaram em quem eu sou e me trouxeram até aqui. Isso é inegável. Mas aí eu também não posso romantizar isso e dizer que, que bom que eu amadureci com isso, muito grata por ter vivido isso. Não. E quem eu seria se eu não tivesse vivido esses 2 relacionamentos? E quem eu seria principalmente sem ter vivido aquele lá do início, de quando eu era jovem? Porque talvez eu estivesse gastando meu tempo não em fazer uma relação dar certo, não em tentar entender todos os problemas que ele tinha e que eu não precisava salvar aquela relação, e que eu não precisava ficar ali. Porque assim, eu falo que eu saí com 28 anos, mas assim, eu precisei de muita coragem pra fazer isso, porque por muito tempo eu achei que eu tava errada. Ele me fazia acreditar que se eu deixasse ele, eu tava destruindo a nossa relação, eu estava abandonando o meu marido. Era o que eu ouvia dele. Quando, assim, tipo, ele tava me afundando, ele era a pessoa âncora, assim, chegou num dado momento da relação que ou eu ia afundar junto com ele ou eu precisava sair. E eu consegui sair, mas muita gente não consegue. Se eu, por exemplo, tivesse tido um filho com ele, tivesse sido mãe ali entre os 21 e os 28 anos, será que eu teria me separado dele facilmente pensando numa criança no meio? Porque a gente sabe que as pessoas ponderam isso, né? Não tô dizendo que ninguém tem que ficar casado com de criança, não, muito pelo contrário. Mas a gente sabe que a gente pensa sobre isso, né? Tipo, é o pai da criança, não sei o quê. E aí eu penso assim, quem seria esse pai? E aí, tenho a plena certeza da minha escolha de não ter sido mãe. Eu não queria ter tido um filho dele. Imagina ter qualquer vínculo com ele hoje em dia, quem dirá um filho dele? Porque com certeza ele seria um cara completamente ausente e desregulado. E mais do que isso, uma genética que, assim, bastante duvidosa. Não que a minha seja grande coisa. Eu queria que alguém tivesse me dito assim, não casa antes dos 30. Não casa. Você não sabe nem quem você é. Eu me sinto orgulhosa de não ter sido mãe. Todas as minhas amigas, todas as minhas amigas que casaram cedo, tiveram filho cedo, estão separadas. Todas. Mas nossa, eu conheço um casal que tá junto desde o cedo. Que estão juntos, estão felizes? Que ótimo, existem exceções. Existem exceções. Mas, gente, olha pra você. Quem você era? Vamos fazer esse exercício? Quem você era dos 15 aos 20? Quem você era dos 20 aos 25? Dos 25 aos 30? Ou faz por década. Quem você era dos 10 aos 20? Olha que salto. 10 anos de idade pra 20 anos de idade. E olha outro salto. Dos 20 aos 30. Quem você era? Dos 20 anos você tá descobrindo a sua profissão, começando no mercado de trabalho. A gente achava que nos 30 a gente já tava resolvido e a gente não tá. Entendeu? Eu nem acho que tem que casar aos 30 não, mas assim, eu contei toda a minha história pra vocês pra dizer que com 35 eu tava entendendo o que eu queria de uma relação. E aí eu só aprendi o que eu queria de uma relação porque eu vi essas 2 relações. Eu não tenho como dizer pra você como é que teria sido se eu não tivesse tido. Mas eu acredito que eu teria vivido e aprendido muitas outras coisas. Até porque eu não precisei ser mãe pra perceber que a maternidade era muito difícil. Então, ou seja, eu não precisava ter me relacionado com 2 pessoas pra conseguir olhar pra uma relação e falar, deixa eu olhar o meu entorno, olha a relação desse amiguinho aqui, dessa tia aqui, isso aqui é legal nessa aqui, isso aqui não é legal nessa aqui, e eu moldo a minha. E assim, se tivesse passado pelos relacionamentos, se eu tivesse que ter passado por esses relacionamentos, eu queria que alguém tivesse me dito que existem relacionamentos amorosos que são manipuladores, que são tóxicos, que não é porque o cara diz que te ama, que ele ama. Que amar é muito mais do que uma pessoa dizer que ama. Amar é atitude. Amar é cuidado, é respeito. Eu queria que alguém tivesse me dito essas coisas. Eu queria ter tido tempo de aprender essas coisas. Pensa muito bem, sabe? Pensa muito bem. Eu acho muito triste que a gente seja condicionado, que a gente tem que encontrar alguém. Porque isso vira uma pressão. E aí, qualquer pessoa serve. Porque você tem uma urgência, e aí você precisa colocar alguém nesse cargo, sabe? Você precisa ocupar esse lugar no seu tabuleiro do jogo da vida, né? Não, peraí. Eu já arrumei o cachorro, eu já formei na faculdade. E agora eu não tenho namorado. Eu preciso botar um namorado aqui, porque senão eu não vou ter filho. Relógio biológico. Tá tudo bem se essa é a sua demanda, mas essa é a sua demanda? Ou essa é a demanda do outro que você tá trazendo pra sua vida? Eu só queria namorar porque todas as minhas amigas estavam namorando. E eu só queria namorar pra preencher um vazio
que ninguém nunca preencheu e nem vai preencher. Só eu mesmo. E esse vazio nem existe mais, porque eu entendi 1000 coisas ao meu respeito. Esse vazio deveria ser resolvido na terapia e não com relacionamento. Como é que você vai amar alguém se você nem aprendeu a se amar ainda? Como é que você vai conhecer o outro se você nem se conhece? E fora isso, assim, a gente tá sempre terceirizando a toxicidade dos relacionamentos, né? E você? Você já trabalhou, sei lá, o seu ciúme, a sua insegurança, a sua possessividade? Você já entendeu que o relacionamento nunca vai ser exatamente o que você desenhou que ele seria? Que uma outra pessoa é um universo muito complexo e que vocês precisam entender onde é que vocês se encontram e onde é que vocês se diferem e onde é que isso soma e onde é que isso diminui. Tem muito caminho pra percorrer, assim, namora, curte, conhece. Eu não tô também dizendo que cruzou uma pessoa maravilhosa na sua vida e você não vai aproveitar. Mas se você tem plena certeza que essa pessoa é muito maravilhosa mesmo, vocês não podem curtir essa história? Já tem que casar, já tem que ter filho, sabe? Eu tava vendo pra fechar esse vídeo, que eu acho que vai fazer sentido total, tava vendo esses reacts, né, na internet, e aí era a história de uma menina que conta, de uma mulher que tá, sei lá, no seu 8º mês de gestação, contando como é que o sonho da vida dela virou o maior pesadelo. E aí a história é basicamente, ela conheceu um cara, tava namorando, um cara fofo, maravilhoso, prometeu mundos e fundos. Quando tinha, sei lá, 6 meses de namoro, eles tiveram uma crise, que ele já perguntou pra ela se ela queria terminar, se ela não tava feliz. Ela falou que não era isso, que era cedo. E aí recalcularam a rota, fizeram as pazes. Nessas pazes, ela, engravidou. E aí ela sabe que ela engravidou no dia, e ela até cogitou tomar uma pílula no dia seguinte, mas ela falou, a gente tá bem, não sei o que, se isso aconteceu, a gente já falou de casar, a gente já falou de ter filho, tá tudo certo. Sei lá, deu mais uns 2 meses, com o tempo, tiveram uma crise, brigaram, terminaram de novo. E aí ela descobriu que ela realmente estava grávida. E aí a primeira proposta dele foi... E ela falou, não, eu vou sustentar minha gravidez. E aí ela tava enfim, não tá mais com o cara. Enfim, não sei como é que ele tá sendo com relação à gestação. Mas entende que ela criou um castelo muito rápido e esse castelo ruiu? Amor, quem disse que em 1 ano você conhece uma pessoa? Como é que você já engravida? Porque vocês conversaram de que vocês queriam ter filhos. Mas vocês conversaram quando vocês vão ter filhos? Quantos filhos vocês vão ter? Como é que vocês pensam a criação desses filhos? Porque senão assim, veio uma criança pra resolver a vida. Mas aí veio meu filho. Aí você vê uma criança sendo criada cheia de problema, porque a mãe tem que trabalhar, tem que dar conta, porque o pai é ausente, porque a mãe tem que brigar na justiça por pensão, porque a criança fica na casa da avó, porque tem que ir pra creche. Gente, eu não tô dizendo que assim, aconteceu e você quer bancar isso, tá tudo certo. Mas se você puder pensar antes, vai ser muito bem-vindo pra sua vida e pra vida de um possível filho. Tudo é muito doloroso, por mais que a gente diga assim, mas se o casar e der errado, separa. Tá, gente, mas não é fácil separar. É desgastante. Mesmo que você não tenha assinado papéis, mesmo que vocês tenham comprado tudo dividido na casa, é uma demanda. Só a frustração de você projetar coisas com uma pessoa e isso ruir. Eu não sei, assim, o que faz a gente ter entendimento das coisas é maturidade. É experiência. E assim, se tem uma coisa que a gente não pode encher a boca, principalmente quando a gente é muito jovem. Nem hoje eu faço mais isso. Mas é ter certezas absolutas, assim. Tô falando um monte de coisa aqui, mas elas não são certezas absolutas. Elas são experiências pautadas na minha vida, na minha experiência, né? Que eu tô aqui compartilhando com você pra você ver o que te serve na sua vida. Mas eu só tô te dizendo como uma mulher mais velha que já vivenciou várias coisas. Se pudesse voltar no tempo, eu teria... Eu não sei se eu não teria entrado nessas relações. Mas talvez eu não tivesse casado de cara. Ou talvez eu até tivesse casado porque eu era nova, eu podia fazer isso. Mas meu primeiro incômodo, falar, dane-se, eu vou sair daqui. Eu tava montando casa com ele, gente, mas não foi um casamento, assim, sabe? No máximo tinha um quarto, que era o meu quarto que eu levei, uma geladeira que alguém deu, um fogão que fulano deu. Não tinha nada que não fosse possível de se desfazer. Mas eu preferi ficar, porque eu tinha que fazer dar certo. Porque eu tinha que fazer. E assim, ali no primeiro sinal, eu já vi que não ia dar certo. Mas eu não tinha experiência pra dizer assim, melhor eu parar por aqui. Então, sei lá, só cuidado pra não fazer escolhas que você não tenha como desfazer depois.
tudo na vida precisa de um plano B, uma rota de fuga. Por mais feliz que você esteja, você tem que pensar assim, tá, se der errado, o que eu faço? Tô aqui nessa configuração com meu namorado, que a gente tá feliz, tá tudo certo. Mas é lógico que antes de vir morar aqui e de fazer todas essas escolhas, eu pensei, e se não der certo? Eu tenho pra onde voltar? Eu banco isso sozinha? Eu sustento a minha decisão de estar em outro estado sozinha? Quem eu tenho pra contar? Quem tá lá além dele? Isso tudo é importante, gente. Isso não é amar menos o outro, não. Muito pelo contrário. Eu não tô jogando toda a carga das minhas decisões nas costas do meu namorado. Enfim, só pensa bem. Nenhuma escolha precisa ser... A não ser se você vai... Sei lá... Tá vendo um carro e tem uma poça. Se você vai se encolher e abrir o guarda-chuva, sei lá, é uma reação. Fora isso, amor, tudo dá pra pensar, tudo dá pra decidir. Converse com as pessoas, veja pessoas mais velhas. Isso é importante também. Às vezes a gente quer conversar com as amigas. São pessoas mais velhas que vão nos direcionar muito melhor, porque elas vão compartilhar as experiências delas. E experiência é pra ser compartilhada. Pensa bem. Pensa no que é uma escolha sua, no que é só um protocolo e se a vida tem tanta urgência assim pra fazer escolhas tão definitivas pra longo prazo. E o que mais me pega nessa história toda é que quem eu seria se eu não tivesse entrado nesses relacionamentos e quem eu seria se eu tivesse gastado toda a energia que eu gastei pra fazer esses relacionamentos darem certo, gastando com a minha profissão, gastando com os meus hobbies, gastando com os meus amigos, com as coisas que eu gosto, gastando comigo. Quem eu seria? Será que a minha vida não estaria completamente diferente porque eu ia ter gastado muito mais energia me estruturando, buscando as coisas que eu queria fazer e realizar para só agora realmente tá vivendo uma relação com uma pessoa? Porque o que tem hoje é muito caco dessas relações. Talvez eu estivesse muito mais inteira pra essa relação agora e pra todas as coisas que eu gostaria de ter feito e eu não fiz. Porque eu já tinha muita demanda. Eu tinha uma demanda familiar enorme. Mas eu fiz questão de ocupar mais ainda a minha vida, além das demandas familiares, com demanda de macho. Olha que coisa. Por que a gente faz isso? Uma, porque a gente é condicionada. Dois, porque a gente tá quebrada. Se a gente tá quebrado, qualquer coisa serve. Se a gente tá quebrado, a gente não tá passível de ter critério. A gente vai fazendo o que nos dizem pra fazer. O que é esperado. É isso. Vídeo longo, mas eu acho que foi um papo bacana. Beijo!